Boa tarde a todos os irmãos. Creio que os irmãos, aqueles que nos acompanham, aí têm nos acompanhado no horário do culto. Nós estamos aqui com a nossa equipe de louvor, o irmão Ezequiel, também a minha esposa, a Maiane. Nós estamos aqui para podermos louvar o Senhor com os irmãos que se encontram aí nos seus lares, nesse momento onde nós devemos permanecer nas nossas casas, mas não deixando assim de cultuar e de louvar o nome do nosso Deus. E para esse momento, para nós iniciarmos o nosso culto desta noite, nós teremos uma palavra de oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orarmos ao nosso Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, por essa noite que o Senhor nos tem dado. Agradecemos porque mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades que nós enfrentamos nesse momento atual, ó Deus, no nosso país, no mundo, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor é um Deus soberano e que tem cuidado do seu povo, tem cuidado de nós. Por isso nós podemos tranquilizar os nossos corações, confiando que o Senhor sempre faz e opera as suas obras, ó Deus, opera a sua vontade, sempre para o bem daqueles que te amam. E que o Senhor sempre trabalha de acordo com o seu plano soberano e perfeito. Por isso nós descansamos no Senhor. Clamamos ao Senhor que venha nos abençoar neste momento, através da Tua Palavra, e que também que o Senhor possa estar recebendo os nossos louvores, louvando, bendizendo o Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, começando o nosso momento de louvor nessa tarde, com o cântico Ele Vem para Te Salvar. Para os que virão
Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza e fortaleza em meio à batalha. No nosso Senhor, no nosso Deus, nós temos abrigo, nós temos escudo e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Nós podemos nos alegrar, saber que nós somos assistidos, nós somos cuidados pelo Senhor nosso Deus, que não nos desampara. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, agora com o cântico Eu Cuido de Ti. Quando todos os meus medos já não
pensamos estar sozinhos nos momentos de lutas, de dor, de dificuldade, nós podemos passar porque o Senhor, Ele tem olhado para nós, Ele tem cuidado de nós, não é? Ele cuida de ti, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus filhos. Amém? Vamos encerrar o nosso momento de louvor agora, de cânticos, cantando Aleluia, número 83. Te amar, tomar o que
Deus para nós nessa noite. Vamos ter mais uma palavra de oração, agradecendo pelos louvores, agradecendo pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado aí nos seus lares, né? Que essa palavra, vamos pedir a Deus que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha nos fazer crescer no conhecimento do nosso Deus. Para essa oração, de que a minha esposa, a missionária Laiane, esteja orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, recebendo os nossos louvores como aroma suave diante de Ti. Pedimos a Deus por cada irmão que está nos seus lares, que o Senhor esteja os abençoando, os fortalecendo na Tua palavra, e que eles, ao acompanhar, Senhor, este culto, pedimos que o Senhor mesmo esteja indo de encontro às suas necessidades, Senhor. Nós, neste momento, entregamos a vida do Teu servo que irá se levantar para falar da Tua palavra. Pedimos a Deus que ele seja um instrumento em Tuas mãos e que vidas possam ser alcançadas através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Som, teste. 2, som, 2. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Filipenses capítulo de número 1. Abra comigo as nossas Bíblias. Filipenses. Eu vou colocar aqui, mais fácil. Pode abaixar mais um pouquinho. Som 2. Muito bem. Vamos então abrir as nossas Bíblias, irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do verso 19 a 26. Filipenses, capítulo de número 1. Faremos a leitura do versículo 19 ao versículo de número 26. Para os irmãos que têm nos acompanhado, nós temos meditado nessa carta do apóstolo Paulo, temos meditado no tema Vivendo sem medo do futuro. E com certeza, irmãos, esse é um tema que é bem pertinente para o momento que nós vivemos. Toda essa dificuldade que nós temos enfrentado na área de saúde, que tem impedido que muitas pessoas possam voltar aos seus trabalhos, pessoas que estão sofrendo por causa desse vírus que tem matado milhares de pessoas, né? E sobre muitas pessoas tem vindo o medo do futuro, o medo de como será depois que essa crise passar, depois que esse vírus passar, não é? Como que eu vou estar financeiramente, ou muitos temem até mesmo a morte. E as pessoas vivem com medo do futuro. E aqui, irmãos, como nós já temos estudado, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele demonstra a sua confiança no Senhor,
em um momento também de dificuldade na sua vida. O apóstolo Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Ele estava encarcerado, ele estava algemado como um soldado, sem poder sair, sem poder fazer aquilo que ele mais amava, que era pregar o Evangelho, alcançar os perdidos, levando as boas novas de salvação. Ele estava preso. Ele poderia se preocupar com a sua vida, porque ele poderia ser condenado, ele poderia ser morto. Mas nós vemos a confiança que o apóstolo Paulo demonstra no Senhor Jesus aqui. Ele não tinha medo com aquilo que poderia vir sobre a sua vida, pois o apóstolo Paulo, ele olhava para a vida, ele olhava para o momento que ele vivia com os olhos de Deus. O seu passado, o presente e o futuro, ele sabia que estavam nas mãos do soberano Deus. E por isso ele não temia. Por isso Paulo não temia nem mesmo a morte, irmãos. Pois ele tinha a certeza de que se ele fosse condenado à morte, ele estaria com Cristo. O que ele nos diz mais à frente, que é aquilo que é muito melhor: estar com Cristo, algo sem comparação. Irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo demonstrando a sua certeza, a convicção da salvação, da vida eterna. Ele não estava preocupado com as coisas desse mundo, nem mesmo com a morte, mas ele tinha em mente a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tinha medo, irmãos, apenas de uma coisa. O apóstolo Paulo tinha medo de não viver uma vida inteiramente para o Senhor Jesus Cristo. E nesse texto nós podemos ver, aí no versículo de número 19, a certeza do apóstolo Paulo. No versículo de número 19 ele fala da certeza da sua libertação, quer seja pela oração dos irmãos, quer seja pela intervenção do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha certeza, ele estaria em liberdade. Ele também fala aí no versículo de número 21, da sua, ele fala aí no versículo de número 20, da sua expectativa. Qual que era a expectativa do apóstolo Paulo aqui, irmãos? A expectativa era de não ser envergonhado. Ele estava preso. Ele poderia ter talvez medo de ser envergonhado, de trazer vergonha para o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava sofrendo várias acusações. Ele estava sendo acusado de coisas que ele não tinha feito, mas ele estava preso naquele momento por causa do Evangelho. Então, ele poderia sim ser condenado, mas pela condenação de estar pregando a mensagem do Evangelho, pela causa de Cristo, não por nenhum outro escândalo que poderia trazer vergonha ao nome de Cristo e ao Evangelho. Mas ele tinha essa expectativa, ele tinha essa certeza, essa convicção, irmãos, de que ele não seria envergonhado, mas de que ele iria glorificar o Senhor Jesus Cristo no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E a explicação para isso está no versículo 21. Como Paulo tinha essa certeza de que ele iria glorificar a Cristo na sua vida, através do seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Qual a explicação? A explicação, irmãos, é que a vida do apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha o Senhor Jesus Cristo como sendo a base da sua vida, a razão da sua existência, o seu tudo. Por isso, a sua vida era Cristo, e a sua morte seria lucro, porque ao morrer, ao partir, ele estaria com quem? Com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Então,
essa era a explicação para a sua certeza, para a sua expectativa de em nada ser envergonhado, mas de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por isso, Paulo, ele glorificaria a Cristo. Ninguém, segundo ele diz no versículo 21, ninguém pode estar pronto para morrer por Cristo, sem antes ter vivido uma vida pela causa de Cristo. E agora, irmãos, no verso de número 22 a 26, nós vamos falar sobre a tensão que o apóstolo Paulo estava vivendo. Nós vamos fazer essa leitura, Filipenses capítulo de número 1, versículos 22 a 26. A tensão do apóstolo Paulo. A palavra de Deus nos diz assim, versículo de número 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, verso 24, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, por essa noite que o Senhor nos tem dado, mesmo nos nossos lares, ó Deus, nós podemos desfrutar da Tua presença, ó Deus, nós podemos desfrutar da Tua palavra, podemos conhecer mais da Tua palavra e na Tua palavra nos refugiarmos, na Tua palavra, ó Deus, encontrarmos conforto, direção para as nossas vidas, ó Deus. Por isso nos ensine, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra nessa noite. Eu rogo pela vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, que se encontra nos seus lares, que o Senhor vá de encontro aos seus corações através da Tua santa palavra. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz, nós somos carentes da direção da Tua palavra para as nossas vidas. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Talvez você me pergunte agora, irmão, irmã, qual a grande tensão que o apóstolo Paulo estava vivendo nesse momento? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está dividido entre a vida e a morte. Você já passou por um momento como esse, em que você não sabia se era melhor continuar vivendo ou se morrer, ou se é melhor morrer? O apóstolo Paulo aqui está dividido, irmãos. O que escolher? O que seria melhor para o apóstolo Paulo nesse momento? Quando Paulo ele coloca essa tensão na balança, a vida e a morte, ele chega na conclusão, irmãos, de que ambas seriam desejáveis. Paulo, ele tinha preferência sim pela morte. Ele diz, que o desejo dele era partir e estar com Cristo, e que isso é infinitamente melhor, sem comparações, melhor estar com Cristo. Porém, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem aqui várias razões para continuar vivendo. E eu quero abordar com os irmãos nessa noite, em primeiro lugar, destacar aqui no versículo 22 e 23, o seu desejo semelhante de viver
e morrer. O apóstolo Paulo tinha um desejo semelhante, quer pela vida, quer pela morte. No seu viver, o seu objetivo final era a glória do Senhor Jesus Cristo. Na sua morte, o seu objetivo também era o mesmo da sua vida, que era glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui no versículo 22 e 23 o desejo semelhante de viver e morrer. Versículo 22, a palavra de Deus nos diz aqui, palavras do apóstolo Paulo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente o quê? Melhor. Irmãos, no versículo 22 nós vemos o seu dilema. Ele sabia que se ele fosse continuar vivendo na carne, ele traria o que para o Senhor Jesus Cristo? Fruto. Ele produziria fruto. Ele continuaria fazendo aquilo que ele sempre fez. Quando foi resgatado pela graça de Deus, pregando o Evangelho, levando as boas novas do Evangelho da salvação de Cristo aos perdidos, para a salvação de todo aquele que crê, fundando igrejas, exaltando, vivendo uma vida de obediência a Cristo, a sua vida seria o quê? Frutífera, se ele continuasse vivendo, se ele continuasse na carne. Porém, aí no versículo de número 23, ele fica constrangido, pois ele tem o desejo de estar com Cristo. Irmãos, todos os cristãos, todos os irmãos vivem esse conflito, ou deveriam viver esse conflito, entre a vida e a morte. Não sei o que escolher, não é? Se estar com Cristo, se continuar vivendo para a glória de Deus. No capítulo de número 3, irmãos, o versículo de número 20, o apóstolo Paulo nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você vive esse dilema? Não sei o que escolher. Se eu continuo vivendo neste mundo, ou se parto deste mundo para estar com Cristo. Você deveria viver também este dilema, irmãos, como o apóstolo Paulo estava vivendo, sabendo que a nossa pátria está nos céus, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, o nosso nome já está nos céus. No capítulo de número 2, versículo 2, capítulo de número 4, versículo de número 2, o apóstolo Paulo fala isso. Ele já disse que a morte é lucro, no versículo 21, mas tem uma coisa, irmãos, nós ainda temos um trabalho aqui neste mundo, como ele nos chama a atenção aí no versículo de número 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, qual que é o trabalho que nós ainda temos? Nós ainda temos que pregar o Evangelho, nós ainda temos que levar as boas novas de salvação para aqueles que ainda se encontram perdidos, para que possam crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Quantos ainda estão perdidos? E nós muitas vezes nos encontramos no conforto, porque nós já entregamos a nossa vida para Cristo, e aí nós queremos que o Senhor Jesus Cristo volte o mais rápido possível, mas nós deixamos de pensar nas almas que ainda estão caminhando para o inferno, para a destruição, para o lago de fogo. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos um trabalho, nós temos uma missão de levar o Evangelho, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
aquele que crer e for batizado será salvo. Quantas pessoas da sua família ainda não creram no Evangelho? Não foram salvos pela graça de Deus? E nós muitas vezes nos encontramos no conforto, apenas esperando a volta de Cristo, e não pregamos o Evangelho. Enquanto estamos neste mundo, irmãos, nós temos um trabalho, produzir frutos para o reino de Deus, alcançar almas, levar o nome de Cristo. Irmãos, o cristão, ele não deve fugir da vida e nem da morte. Infelizmente nós vemos muitas pessoas querendo fugir da vida. Estou cansado dessa vida, eu prefiro morrer, eu quero logo desfrutar da glória eterna nos céus, e tem fugido da vida. O verdadeiro cristão não foge da vida, muito menos da morte. Enquanto ele está neste mundo, irmãos, o cristão, ele deve andar com Deus e fazer a obra de Deus. Essa é a razão de ainda continuarmos nesse mundo. Essa é a razão pela qual você ainda se encontra nesse mundo. Se você ainda está vivo, só existe uma razão para isso. Você deve andar com Deus e você deve realizar as obras de Deus, levando o Evangelho, as boas novas da salvação, para a glória do nosso Deus e para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, enquanto nós estivermos em vida, Cristo estará conosco. E quando deixarmos esta vida, nós estaremos com Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, nós devemos realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. E na nossa morte, nós desfrutaremos da glória do nosso Deus. Amém? Segundo lugar, irmãos, nós vemos no versículo 23, aqui, a preferência pela morte. Como assim? Preferir a morte? Será que é o mesmo que buscar a morte? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. No versículo 23, Paulo nos fala da morte como sendo uma partida. Ele usa a palavra partida, que é a palavra enalien. E aqui ele apresenta para nós, irmãos, 3 aspectos importantes da natureza da morte para o cristão, não é? E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, pois o contexto não é falar da morte como sendo uma libertação do corpo, olhar para o seu corpo como sendo uma prisão da sua alma. Não, como os gregos pensavam, que o corpo era apenas uma prisão da alma, e eles buscavam se libertar, não é? Em busca da eternidade. Porém, o contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, é sobre a esperança de uma vida mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo usa essa palavra partir, trazendo o primeiro significado para nós aqui, como sendo ficar livre de um fardo. O apóstolo Paulo preferia partir e estar com Cristo. Partir significa estar livre de um fardo. O ato de tirar o jugo dos bois, de tirar aquilo sobre as suas cabeças. Paulo carregava o jugo suave do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde ele nos diz, convite do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. O jugo do Senhor Jesus Cristo é um jugo suave. O apóstolo Paulo carregava o jugo do Senhor Jesus Cristo, mas não apenas esse jugo, irmãos, não apenas esse fardo. O apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, carregou vários fardos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22 ao capítulo 12, ao verso de número 10, nós vemos que um dos grandes fardos que o apóstolo Paulo carregava na sua vida era a própria igreja. E chamando a atenção aqui, olha quanto trabalho que a igreja de Corinto deu para o apóstolo Paulo quando ele estava em vida. Quantas dores de cabeça. Eu não estou dizendo que ele não queria carregar esse fardo, irmãos, mas eu estou dizendo que ele carregou essa responsabilidade. E no final da sua vida, ele nos diz: combati o bom combate, terminei, completei a carreira, guardei a fé. Ele combateu o bom combate, irmãos. Combater o bom combate é uma linguagem de luta, de responsabilidade, de fardo. Ele carregou fardos pesados enquanto esteve em vida, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, partir aqui, irmãos, partir e estar com Cristo é deixar todo o fardo. Como Apocalipse capítulo 14, versículo 13 nos diz, que o cristão, quando ele parte deste mundo, ele morre, ele encontra descanso. É o momento onde ele deixa todo o fardo. Apocalipse 14, irmãos, versículo de número 13. A palavra de Deus nos diz: então vi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, partir e estar com Cristo é o mesmo que ficar livre de um fardo, como nós também vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 9, Mateus capítulo 25, versículo 34. Significa também partir e estar com Cristo, morrer, significa aqui, irmãos, levantar acampamento, significa seguir viagem. A morte significa seguir a marcha, continuar caminhando. Irmãos, enquanto nós estamos nesse mundo, a palavra de Deus nos diz que nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos com a nossa barraca, não é? Com o nosso acampamento montado, porém aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. O nosso lar é o céu, a nossa morada é celestial, é no céu. O nosso destino final é estar com Cristo nos céus. Porém, a morte, ela desarma o nosso acampamento, no sentido de que nós seguimos a viagem. A morte é seguir viagem. Cada dia dessa marcha, irmãos, nos aproxima mais do nosso lar celestial. A tenda em que nós vivemos, ela é desfeita pela morte. A morte é a mudança de endereço, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E aqui mesmo, em Filipenses capítulo de número 3, versículo 21, é apenas a mudança de endereço. Por enquanto, nós estamos aqui na terra, mas a morte é a mudança de endereço. Nós estaremos nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Deixamos a nossa casa terrena para estar no nosso lar celestial. Nós deixamos o nosso corpo de humilhação para nos revestirmos da glória de Deus. E também, irmãos, partir
E estar com Cristo significa desatar as amarras do barco, significa levantar âncora e lançar-se ao mar. A morte é uma viagem para a eternidade, irmãos, para a casa do Pai, para o paraíso, para os céus, para o seio de Abraão, para Jerusalém celestial. Partir aqui significa estar com Cristo, significa se livrar de todo o fardo, significa levantar acampamento, partir para o nosso lar eterno, e significa também soltar as amarras do barco, levantar âncora, seguir viagem, a mudança de endereço, da terra para o céu. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz em terceiro lugar sobre a bênção da morte. Mas como assim? A morte, como a morte pode ser uma bênção? Irmãos, para o cristão, a morte é uma bênção, porque Paulo nos diz aqui que morrer é partir para o quê? Para estar com Cristo. Paulo nos diz aqui que morrer é partir não para o purgatório, não para um túmulo, não para várias reencarnações, mas para estar com Cristo. Morrer é deixar o corpo para estar imediatamente com o Senhor Jesus Cristo. Como a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8, nos diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, a morte é uma bênção para o cristão. Morrer é deixar o corpo para estar com Cristo, para ter uma íntima, perfeita e eterna comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se você não é cristão, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, a morte não é uma bênção. A morte é o bater do martelo te sentenciando a uma eternidade no inferno, no lago de fogo. É a condenação. Porém, irmãos, o apóstolo Paulo, como um cristão, como alguém que havia entregado a sua vida para Cristo, ele olhava para a morte como sendo uma bênção. Nós devemos olhar para a morte como sendo uma bênção, pois é através da morte que nós alcançaremos a presença do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo também nos chama a atenção aqui para a superioridade da morte. Ele nos diz que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente o que? Melhor. Antes, muito melhor, significa aqui, irmãos, sem comparação. Isso é um superlativo, super enfático. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o céu é melhor, que a glorificação é melhor, que estar com Cristo é melhor. Viver ao lado do Senhor Jesus Cristo, ver Jesus, estar com Ele, com um corpo transformado, com um corpo perfeito de glória, desfrutando de uma íntima comunhão com Ele, eternamente, é infinitamente melhor. E eu creio que o termo arrebatamento, arrancar pela raiz, arrancar com força, seja muito pertinente, irmãos, porque infelizmente muitos cristãos
tem vivido neste mundo e tem se esquecido do céu, tem se esquecido da eternidade com Deus, tem criado raízes neste mundo, e naquele dia precisará ser arrancado pela raiz. Por quê? Porque até se esqueceu do céu. Não quer que Jesus Cristo volte mais. Por quê? Porque a vida que tem vivido nesse mundo tem sido uma vida desejável, tem sido uma vida gostosa, de prazeres, dos seus deleites, fazendo planos, realizando sonhos, materialmente, e tem se esquecido do céu. Por isso, precisará ser arrancado pela raiz. Por quê? Porque não olha para a morte como sendo algo superior, algo que não olha para a superioridade da morte, entendendo que ela é infinitamente melhor, porque ela nos levará à presença, a uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. E para finalizarmos, irmãos, eu quero chamar a atenção, em quinto lugar aqui, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo fala do motivo para continuar vivendo. Talvez você hoje não encontre razões para continuar vivendo. Eu já ouvi muitos cristãos dizendo o seguinte: eu prefiro morrer, para mim já não tem nenhum significado mais continuar neste mundo, continuar vivendo. Perdeu a esperança de continuar vivendo, perdeu a alegria de continuar vivendo. E eu digo, irmãos, porque tem colocado a sua alegria, tem buscado a sua alegria neste mundo, tem buscado a sua alegria em coisas materiais, em coisas passageiras, que perderam o sentido de continuar vivendo. Aqui no versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo nos diz: mas por vossa causa, por causa dos irmãos, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, Paulo não teme a morte. Na verdade, o apóstolo Paulo até desejava a morte, por aquilo que a morte traria para ele mesmo. Mas por causa dos irmãos, aí no versículo 24, é mais necessário permanecer vivo. Para o quê? Qual o propósito? O propósito não era para ele mesmo, mas é para o progresso e deleite da fé dos irmãos, aumentando o motivo de se gloriarem em Cristo, no versículo 25 e 26. Paulo está convencido disto, irmãos. Ele diz: permanecerei. E essa palavra permanecerei, para menem, significa estar junto, significa estar do lado, pronto para ajudar. Ele resolveu ficar não pensando em si mesmo, mas pensando no bem dos irmãos e da igreja. O apóstolo Paulo demonstra o seu amor pela igreja e pelos irmãos. Ele não pensa em si mesmo, ele não é egoísta. Ele poderia estar com Cristo, segundo aquilo que ele nos diz, que é infinitamente melhor, mas ele escolheu permanecer para estar junto, do lado dos irmãos, pronto para ajudá-los no progresso e deleite da fé, para aumentar o motivo de se gloriarem em Cristo através da sua presença. E eu quero finalizar chamando a atenção dos irmãos. Irmãos,
é necessário chamar a atenção para algo muito importante. Pensar somente na terra, sem voltar-se para o céu, produz uma geração racionalista demais e estéril, que não produz frutos. Olhe apenas para as coisas materiais. Porém, pensar somente no céu, sem se envolver com a obra do Senhor Jesus Cristo neste mundo, produz uma geração vazia e inconsequente. Simplificando, irmãos, nós não podemos trabalhar neste mundo, fazendo a obra de Deus neste mundo, a ponto de perder de vista a nossa gloriosa morada no céu, com Cristo. E nós também não podemos desejar somente estar com Cristo e negligenciar a obra que Ele nos deu para realizar neste mundo. Nós devemos agir de que maneira? Nós devemos caminhar com os pés neste mundo, mas estarmos com os nossos olhos voltados para o céu, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, mas com os pés no chão, trabalhando e fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer. E eu quero finalizar, irmãos, chamando a atenção para essa questão. O apóstolo Paulo estava dividido entre viver ou partir e estar com Cristo. Porém, o apóstolo Paulo não tinha o desejo de partir deste mundo como uma forma de escapar de toda a dor, de todo o sofrimento, das dificuldades, das lutas, das provações, porque ele estava cansado, ele estava decepcionado com a sua vida. Não. Porque para ele o viver era Cristo. O apóstolo Paulo vivia uma vida plena, de satisfação, de alegria, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, não olhe para a morte como sendo um escape de toda dor, de todo sofrimento. O apóstolo Paulo sabia que tudo aquilo que ele sofria na carne era para transformar a sua vida à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu e você não devemos olhar para as dificuldades. Olha para o momento que nós estamos vivendo, pastor, nesse mundo. Ninguém suporta viver mais neste mundo. Nós devemos escolher morrer, nós devemos procurar a morte. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, se Deus nos tem dado vida até hoje, no exato momento, é com o propósito de andarmos com Ele, servindo ao Senhor, levando o Evangelho da salvação àqueles que se encontram perdidos. De que maneira? Com um coração alegre, contente de poder servir ao Senhor, tendo como razão da sua existência o Senhor Jesus Cristo, satisfação em viver uma vida para Cristo. E se morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Então, que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, irmãos, que vivia sem medo do futuro, porque a sua vida era para viver para o Senhor Jesus Cristo. Porém, ele também desejava a morte. Ele não corria da morte, mas ele também não procurava a morte. Mas ele sabia que no momento em que ele partisse desse mundo, ele estaria com o Senhor, aquilo que é infinitamente melhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Pai querido, nos ajude a vivermos nesse mundo com o coração satisfeitos no Senhor, prontos para realizar a tua vontade, Deus. E nos ajude, ó Deus, a estarmos prontos também, preparados
Nos ajude a olharmos para o futuro, quer seja para a morte, para as dificuldades, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam, ó Deus, e que no morrer para nós é lucro, porque nós estaremos contigo. Esteja alcançando o coração de cada irmão, de cada irmã neste momento, Senhor, com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.